Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, sexta-feira, dia 16 de maio de 2025. É a nossa sexta-feira temática, é o Maio Laranja, pessoal. É o mês de luta contra aí, o abuso, né, sexual, a exploração sexual de crianças e adolescentes, pessoal. Então, vamos direto ao assunto. Tem playlist aqui no canal, pessoal. Não vamos falar sobre esse assunto apenas em maio, vamos falar durante todo o ano de 2025. Vamos trazer esse assunto aqui para vocês. Nós estamos no Maio Laranja, né, pessoal? Então vamos que vamos falar ali sobre a luta aí contra o abuso infantil, né, e contra os adolescentes. Vamos aqui ao site do G1. Notificações de violência sexual contra jovens no Rio Grande do Sul. Vamos ao Rio Grande do Sul, pessoal, aumentou 74,75% nos últimos 7 anos, aponta o relatório. É preocupante, né, pessoal? O mês reflete sobre o combate ao abuso e à exploração sexual infantil no Brasil. Dados são do Sistema de Informações de Agravos de Notificação. Vamos ver o que diz aqui a reportagem, pessoal. No mês em que o Brasil se mobiliza contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, o Rio Grande do Sul revela números alarmantes. Nos últimos 7 anos, as notificações de violência sexual no Rio Grande do Sul aumentaram 74,75%, saltando de 2.185 casos em 2018 para 3.818 em 2024, um aumento absoluto de 1.633 casos, pessoal. A informação do relatório produzido pelo Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, com dados do Sistema de Informações de Agravos de Notificação. Então, temos aí as informações, né, pessoal? O mês de maio, conhecido como Maio Laranja, é destinado ao combate ao abuso e à exploração sexual infantil no Brasil. No Rio Grande do Sul, 85% dos municípios não têm comitê nem plano de prevenção de combate ao abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes. Em todas as faixas etárias, 83% das vítimas da violência contra crianças e adolescentes são do gênero feminino. Meninas negras, especialmente adolescentes, seguem sendo o principal grupo de vítimas de violência sexual. Importante salientar isso, né, pessoal? O aumento também ocorre com violência física, mais 189 casos, e psicológica, mais 324 ao longo do mesmo período, embora em menor volume total. Mais de 12 mil casos envolvendo crianças, violência contra crianças e adolescentes, foram registrados em 2024 no sistema que notifica essas situações. Entre os números estão mais de 3,8 mil casos de violência sexual, sendo 2.854 abusos e 1.323 assédios sexuais. Abusos cometidos dentro de casa por pessoas conhecidas são a forma mais comum de violência, infelizmente, né, pessoal? Esses fatos estão acontecendo, estão sendo praticados por familiares, principalmente pais, mães, padrastos e madrastas, comenta aí a promotora de justiça Cristiane Colares. Muito bem. Vamos lá. Segundo o relatório, o maior aumento geral de notificação de violência entre 2018 e 2024 aconteceu na faixa etária de 6 a 11 anos, com 1.295 casos a mais. Em alguns tipos de faixa etária, o aumento da violência contra crianças e adolescentes aumentou quase 100%, considerando o período entre 2018 e 2024. Violência contra a faixa etária de 6 a 11 anos, mais 76%. Violência física contra a faixa de 6 a 11 anos, mais de 92%. Violência sexual contra a faixa de 6 a 11 anos, mais de 91%, né, pessoal? Então, violência física, mais 76%. Violência quanto a essa faixa etária, violência física 92% e violência sexual 91%. Os dados ainda apontam que 45% dos casos da violência ela é recorrente, ou seja, a vítima já havia sofrido abuso anteriormente. De janeiro a março deste ano de 2025, 22 crianças e adolescentes foram mortos de forma intencional no Rio Grande do Sul. Em sua maioria, essas histórias têm algo em comum, são meninas.
O perfil. Dos 3.818 casos de violência sexual registrados no Rio Grande do Sul em 2024, 84% das vítimas eram do sexo feminino. A proporção aumenta conforme a idade. Entre adolescentes, as meninas representam mais de 90% das notificações. Os principais autores são homens, 89,7% e na maioria dos casos, né? A residência da vítima é o local mais comum da ocorrência, cerca de 71% dos casos. Dados reforçam que a violência sexual é majoritariamente doméstica. O combate à violência. Diante da gravidade dos casos de violência contra crianças e adolescentes no Rio Grande do Sul, o Ministério Público do Estado tem intensificado ações de capacitação junto à rede de proteção, encontros de projeto Mãos Dadas, representantes de saúde, educação, segurança pública e conselhos tutelares estão sendo preparados para identificar sinais de abuso e agir com agilidade, mesmo em casos apenas suspeitos. Se a rede não sabe o que fazer, alguns passos são básicos e todos os profissionais têm que fazer. Então, um deles é a comunicação para o conselho e a autoridade policial, de preferência não só para um órgão, diz a coordenadora, do CEVSCA Rio Grande do Sul, Rosângela Moreira. É um centro aí, de acolhimento às vítimas de violência, né, pessoal? Muito bem. Vamos continuar aqui. A promotora Cristiane Corales alerta ainda que muitas das violências acontecem em silêncio, sem que testemunhas além do próprio agressor. Por isso, o Ministério Público reforça o apelo à sociedade: qualquer suspeita deve ser comunicada imediatamente. Nós precisamos que a sociedade se mobilize, que nos ajude, que denuncie, que não se cale, mesmo que o caso de suspeita noticie a Brigada Militar, a Polícia Civil, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, para que nós possamos fazer uma intervenção aí o mais rápido possível, comenta aí a Cristiane. As capacitações fazem parte de uma estratégia ampla do Ministério Público do Rio Grande do Sul, fortalecer a rede e qualificar os atendimentos. A meta é garantir não apenas a proteção das vítimas, mas também impedir a continuidade de ciclos de violência que muitas vezes começam dentro de casa. Às vezes, a identificação da violência é dentro dos setores públicos, serviços públicos e privados também. E, às vezes, na vizinhança, aquele grito, aquele choro constante, aquela criança que apanha ou que relata mesmo que está sofrendo violência, diz a coordenadora Rosângela, pessoal. Muito bem, esse é o fim do conteúdo, do G1. Vamos passar aqui para a Agência Brasil. Vamos continuar a falar sobre o Maio Laranja e a questão aí do alerta sobre violência sexual contra crianças e adolescentes na internet. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos, deixando aí o seu precioso like, o seu precioso comentário, o que você pensa aí a respeito dos nossos assuntos, dos nossos conteúdos. Quero te convidar, a você que chegou pela primeira vez aqui no nosso canal, a conhecer os nossos outros vídeos, os nossos outros conteúdos, pessoal. Fiquem à vontade, a casa de vocês. Então, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe. Informação é fundamental. Uma criança, um adolescente que você conhece pode estar sofrendo aí abuso, pessoal. Então, vamos compartilhar esse conteúdo, é extremamente importante. Estamos também nas redes sociais, sim, tem Notícia em Foco, notícias em todas as redes sociais. Então, pessoal, vamos que vamos nos conhecer, vamos trabalhar, vamos lutar. Quero dar as boas-vindas aos novos inscritos. Pessoal, 593 inscritos, vamos escrever juntinhos aí a nossa história, que está só começando, né, pessoal? Então, estou muito feliz, 593 inscritos já no nosso canal. Então, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos agora aqui continuar a falar sobre esse assunto aqui na Agência Brasil. Maio Laranja alerta para violência sexual contra crianças na internet. Extremamente perigoso, né, pessoal? Porque muitas das vezes os pais pensam que as crianças estão na internet e estão seguras de qualquer tipo de perigo. E não é verdade, né, pessoal? Um alerta para o papai, para a mamãe, para o responsável por crianças e adolescentes. Cuidado aí com o mundo virtual, que oferece aí uma gama de perigos para nossas crianças e nossos adolescentes. E vamos falar sobre isso, né? A internet e as redes sociais revolucionaram as formas como nos comunicamos, mas ao mesmo tempo em que avançamos, inclusive em busca por informação e interação,
Emergimos em um ambiente nem sempre seguro, principalmente para crianças, adolescentes e pessoas vulneráveis. Entre os perigos que o mundo virtual esconde estão criminosos que têm como alvo grupos indefesos. Esse é um dos temas da campanha Maio Laranja de combate ao abuso e exploração sexual. Abusadores sexuais se valem de artifícios para se aproximar das suas possíveis vítimas, inclusive com o uso de emojis, figurinhas comuns, que enviamos e recebemos normalmente nas nossas comunicações virtuais, né, pessoal? As imagens que expressam emoções, ideias e símbolos na linguagem digital acabam ganhando novos significados e estratégias que dificultam a identificação aí do assédio. Alguns exemplos de emojis que, dependendo do contexto, são ressignificados é uma uva, cuja grafia se aproxima da palavra abuso em inglês, a berinjela e o pêssego, assim como a figura de um gato, ganham nas mensagens dos criminosos sinônimo de órgãos sexuais. Presta atenção, pessoal. Todos esses são códigos usados em conversas para mascarar as intenções perigosas. Por isso, especialistas recomendam atenção máxima às questões de segurança e interações desses menores no ambiente virtual. No início, a aproximação com as potenciais vítimas é amistosa, com um aumento de nível de intimidade entre uma escala gradativa de ameaça que pode terminar em uma situação de abuso virtual. Como analisa a titular do Núcleo de Observação de Análise Digital de São Paulo, a delegada Lisiandra Zonini Calabuno. Quando ela manda o primeiro nude, passa a chantageá-la, pede mais nudes para ela não cumprir tais ordens dele, ele ameaça mandar a foto para o pai, para a mãe, para a foto do colégio. Eles temendo que isso aconteça, eles passam a ser vítimas disso por meio virtual, que é uma arena no Discord. E eu posso falar assim para pessoas que entenderam que é livre, na qual ela fica nua, introduz objetos e até perfuro-cortantes dentro de órgãos genitais, praticadas aí autolesões, né, pessoal? Essa plataforma aí chamada Discord é chamada o esgoto das redes sociais e muitos jovens, muitas adolescentes são levadas aí, são convencidas a enviarem fotos nuas para esses criminosos, que a partir daquele momento em que elas enviam as fotos, elas ficam reféns, né, desses criminosos que começam a ameaçá-las, né, dizendo que vai enviar a foto para o pai, para a mãe, para os colegas da escola, para a escola, e isso aí traz transtornos psicológicos terríveis para essa adolescente, que acaba ficando refém na mão dos criminosos, pessoal. Diante de um cenário inseguro, a especialista em inteligência sexual para crianças Kênia Gralha, autora do livro Meu Corpo Ninguém Toca, Eu Grito, Eu Corro, Eu Conto, destaca a importância de constituir uma base de confiança junto às crianças e jovens para que não se calem e não se deixem oprimir. Tem crianças que elas chegam para contar algo e aí a pessoa que está recebendo, o adulto que está recebendo o que eles fazem, nossa, mas será que aconteceu mesmo? Ah, você tem certeza? Gente, uma simples resposta como essa faz com que a criança se feche e elas não contem mais nada, absolutamente nada do que está acontecendo, né, pessoal? Então, simplesmente, quando uma criança se aproximar de você e for te contar o que está acontecendo, simplesmente ouça essa criança, pessoal. Não digam frases como essa, será que isso é verdade? Você tem certeza? Nunca utilize essa frase quando uma criança, uma adolescente for fazer um relato de abuso sexual para vocês, tá bom, pessoal? Simplesmente ouça essa criança e tome uma atitude. No caso das pessoas com autismo, as medidas de prevenção e amparo são ainda mais urgentes, como esclarece Kênia Gralha. Repetição, vínculo e escuta são 3 palavras-chave de prevenção. Eles precisam contar. Nunca, nunca, nunca será um problema. Muito pelo contrário, contar é o que salva. E com crianças com autismo, vale usar uma linguagem visual. Cartazes, músicas e muitas repetições, porque segurança também se aprende com rotina, né? É o caso aí muito das crianças autistas, né?
Diante de tantos desafios, está a tramitação na Câmara dos Deputados um projeto de lei que inclui no Código Penal, o crime de abuso virtual de vulnerável. Segundo a proposta, uma pessoa pode ser condenada mesmo que não tenha ocorrido contato físico com a vítima. Diz o texto ainda que pratica o ato libidinoso é suficiente para caracterizar o crime, ainda que por meio virtual, e aguardamos aí ansiosamente que isso aconteça, porque de verdade é o que acontece, né? É crime sim, e esperamos aí que a Câmara dos Deputados aí, o Legislativo, tome uma atitude em relação a isso, né, galera? Então esse é o conteúdo de hoje. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, até o próximo conteúdo. Muito obrigada por ficar comigo aqui até o final do vídeo. E não se esqueça, pessoal, fique conosco, que aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.